Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Guzmão tenta matar Otávio e Fernanda o salva. Fernanda é mordida por uma cobra e Rafael cuida dela. Saiba como isso e muito mais vai acontecer na novela A Desalmada, no resumo semanal de 18 a 22 de julho. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 18 de julho, não haverá exibição da novela A Desalmada devido à transmissão da Copa América Feminina de Futebol. Terça-feira, 19 de julho. Fernanda enfrenta o padrasto de Sandra e impede que ele volte a bater nela. Fernanda diz a ele que se Sandra decidir ir embora com ela, ele não voltará a vê-la nunca mais. Letícia oferece a casa que era dos seus pais para Germano morar com a família. Miriam diz a Luiz que só precisa de um quarto para descansar e que Candela e Rosa não precisam se preocupar, que a sua presença ali será por pouco tempo. Pietro justifica a presença da mãe, dizendo que o pai lhe disse que sempre iria fazer tudo por ela e que lhe prometeu tirar a Rosa e Candela da sua casa. Fernanda leva Sandra para morar em seu rancho. Sandra diz que sempre vai agradecê-la por ter a salvado do seu padrasto. Candela e Rosa fazem uma trégua para conseguirem tirar Miriam da casa de Luiz. Enquanto isso, Luiz tenta explicar a Miriam a sua situação com as duas. Miriam diz que não interessa, que a relação deles já acabou e que cada um faça da sua vida o que quiser. Rafael chega ao rancho de Fernanda, diz a Joana que ela roubou o seu cavalo e ele foi buscá-lo. Otávio não para de olhar uma foto de Fernanda. Fernanda aponta uma espingarda para Rafael e manda ele sair da sua propriedade. Rafael se nega a ir embora e Fernanda atira. Carmelo conta a Otávio que descobriu que Guzmão deu uma surra em Rafael porque perdeu muito dinheiro apostando nele. Furioso, Otávio diz que Guzmão vai se arrepender porque ninguém toca em nenhum fio de cabelo do seu filho. Joana deixa Fernanda só com Rafael e Davi para que resolvam o problema do cavalo. Júlia e Otávio se pegam no escritório. Letícia chega e Otávio faz com que Júlia saia às pressas por outra porta. Letícia avisa Otávio que deu a sua casa para Germano morar com a família. Rafael se ajoelha perante Fernanda, mas ela diz que não quer que ele se humilhe. Rafael pede desculpas por ter traído a confiança dela, por ter a chamado de amargurada e por pensar que ela não tinha alma. Rafael jura a Fernanda que não trapaceou e que tudo foi culpa de Bruno. Clara chega correndo e avisa a Fernanda que Lola está em trabalho de parto. Davi e Rafael se prontificam a ajudar. Rafael diz para Fernanda não se preocupar, que tudo vai ficar bem. Davi e Clara demonstram interesse um no outro. Rafael e Davi salvam a vida de Lola e de seu bezerro. Em troca de ter o seu cavalo de volta, Rafael se oferece para trabalhar no rancho de Fernanda. Fernanda aceita a proposta dele. Quando Rafael vai embora, Fernanda diz a Joana que ele não sabe o que ela tem preparado para ele. Isabela não resiste ao ter Roberto tão perto e o beija. Os dois ficam juntos no estábulo. Rafael avisa ao pai que o seu cavalo já está na fazenda. Germano informa a filha e Júlia que conseguiu uma casa no povoado e eles vão morar lá. Isabela se recusa a ir. Clara não gosta de ter que dividir o quarto com Sandra. Roberto deixa um cartão no quarto de Isabela. Júlia e Germano discutem na frente dos filhos de Letícia e Otávio. Júlia diz que ela e Germano vão se divorciar e por isso ela não vai viver com ele em nenhuma casinha do povoado. Otávio diz a Júlia que é bom que eles tenham seu próprio espaço. Ele apoia Germano e ela deveria fazer o mesmo. Clara trata a Sandra mal. Irritada, Sandra diz que não pode acreditar que uma mulher como ela a trate assim. E diz que Clara não precisa fingir, porque sabe que antes dela estar ali, vendia os seus encantos no bordel da Flor. Rafael encontra o cartão na cama de Isabela, onde diz que passou um momento muito bem com ela. Surpreso, Rafael diz que é do Roberto. Furioso, Rafael pergunta o que aquilo significa. Isabela diz que Roberto deve ter pensado que aquele quarto era da Ângela e o convence de que Ângela e Roberto estão juntos.
Clara diz a Sandra que ninguém sabe que ela trabalhava no bordel e pede que ela não diga nada. Sandra diz que não a julga e nem é da sua conta o que ela fazia, mas não gosta que ela a trate mal quando ela não lhe fez nada. Rafael chega ao rancho todo arrumadinho e perfumado para começar a trabalhar. Fernanda se diverte e diz que ele vai ter que ordenhar vacas. Rafael diz que não foi aquele tipo de trabalho que ofereceu. Fernanda pergunta se ele vai demonstrar novamente que não tem palavra. Miriam oferece a Luiz trabalhar em seu restaurante até se mudar. Otávio e Carmelo armam uma emboscada para Gusmão. Otávio diz que Gusmão se meteu com o mar sagrado para ele, seu filho, e aponta a arma para ele. Quarta-feira, 20 de julho. Fernanda se diverte ao ver Rafael trabalhando duro. Otávio diz a Gusmão que da próxima vez que ele se meter com alguém da sua família, vai terminar morto, como seu touro. Gusmão fica apavorado com a ameaça de Otávio. Isabela reclama com Roberto por ele ter deixado o cartão em sua cama. Ela humilha Roberto dizendo que se fica com ele é por pena, porque ele a diverte, mas nada mais que isso. Júlia vê a filha e Roberto conversando e pede para a Letícia dizer para ele ficar longe da sua filha, porque é só um peão a mais da fazenda. Letícia diz a Júlia que Roberto é o homem de confiança de Otávio, amigo da família, e a única que pode dizer para ele se afastar é a Isabela. Otávio diz a Carmelo que agora Gusmão já sabe que ele é capaz de tudo e vai pensar 2 vezes antes de se meter com um toscano. Ângela se irrita ao saber que Isabela disse a Rafael que Roberto e ela estão juntos, mas decide ajudar a amiga a manter a mentira. Rafael vai ao rio buscar água e fica encantado ao se deparar com Fernanda ali. Fernanda vê Rafael, diz que ele é um pervertido e manda ele parar de olhar para ela. Fernanda se veste e rapidamente vai embora dali. Germano agradece Otávio pela hospedagem. Ao ficar sozinho com Júlia, Otávio diz que eles não vão deixar de se verem e a beija. Rafael retorna ao rancho e pede para a Joana dizer a Fernanda que ele não estava espiando, para que ela não fique mal e ele não se sinta um lixo com aquela situação. Joana diz a Rafael que Fernanda disse que ele está despedido e não quer voltar a vê-lo. Depois, Joana conversa com Fernanda e diz que para ela Rafael está dizendo a verdade. Como ele ia saber que ela estava banhando no rio aquela hora? Fernanda diz a Joana que desde aquela noite que aquele infeliz abusou dela, lhe dá medo que a olhem com desejo. Ela não suporta. Rafael diz a Davi que não quer ir embora, deixando essa má impressão em Fernanda. Luiz descobre o nome do sócio majoritário do frigorífico e entrega a Fernanda. Fernanda se surpreende ao saber que o frigorífico está no nome de Letícia Lagos. Otávio é informado de que Luiz andou averiguando coisas do frigorífico e diz a Carmelo que com certeza foi para ajudar sua amiguinha Fernanda. Otávio diz que é uma pena, porque gosta de Fernanda como de nenhuma outra mulher, mas com ele, ela não vai bancar esperta. Fernanda diz a Santiago que a dona do frigorífico é uma mulher, mas ela não vai se dar por vencida e vai seguir em frente. Roberto tenta contar a Rafael que tem uma amante, mas Rafael diz que já sabe com quem ele está e o parabeniza. Nisso, Isabela e Ângela chegam, e Ângela diz a Roberto que não queria que ninguém soubesse da história deles e que espera que isso não cause problemas. Roberto fica surpreso. Gusmão segue Otávio. Isabela conversa com Roberto, diz que não quer perdê-lo e que só vai se casar com Rafael para salvar a família da ruína. Isabela diz que talvez eles possam continuar se vendo, mas se por culpa dele o seu casamento for cancelado, ele nunca mais vai saber dela. Carmelo vigia Fernanda e avisa Otávio que ela está saindo. Fernanda passeia pelas terras do rancho. Otávio se prepara para atirar nela e diz que é uma pena que ela seja tão bonita. Gusmão é mais rápido e acerta um tiro na perna de Otávio, que cai no rio. Ao escutar o tiro, Fernanda se aproxima e salva Otávio. Carmelo se surpreende ao ver Fernanda e Gabriel com Otávio.
Carmelo leva Otávio para o hospital. Gabriel pergunta a Fernanda o que Otávio fazia nas terras do rancho e Fernanda se pergunta quem deve ter atirado nele. Gabriel diz que não sabe se o tiro era para ele, podia muito bem ser para ela. Ao chegar no hospital, Otávio volta a desmaiar e Carmelo grita para o salvarem. Quinta-feira, 21 de julho. Fernanda diz a Joana que vai ao hospital ver Otávio e vai perguntar o que ele queria em suas terras, porque é estranho que ele tenha aparecido assim do nada por 2 vezes. Rafael fica sabendo o que aconteceu com o pai e sai às pressas para vê-lo. O médico informa a Carmelo que Otávio já está bem. Carmelo diz a Otávio que foi Gusmão quem atirou nele e que foi a Fernanda que o salvou. Otávio fica surpreso e diz que se Fernanda o tirou do rio, significa que ela não o reconheceu daquela noite. Roberto diz a Maria que Isabela o ama e ele está disposto a tudo por ela. Rafael chega aflito ao hospital querendo notícias do pai. Antônio diz que Carmelo precisa ir buscar a arma de Otávio. Carmelo diz que o patrão lhe disse que a arma caiu no rio e eles a deram como perdida. Fernanda chega ao hospital. Rafael se tranquiliza ao ver que o pai está bem e pergunta quem atirou nele. Otávio diz a ele que não foi ninguém, que foi um acidente, mas Rafael não acredita. Fernanda e Rafael se encontram nos corredores do hospital. Rafael pede desculpas a ela pelo que aconteceu no rio e jura que tudo foi um mal-entendido. Fernanda diz que de qualquer modo ele fez mal por ter ficado a vendo e sai não querendo mais conversa com ele. Nesse instante, Isabela chega, impedindo que ele vá atrás de Fernanda. Rafael diz a Isabela que o pai está bem. Fernanda consegue entrar no quarto de Otávio sem que a vejam. Fernanda diz a Otávio que se alegra por ele estar bem. Otávio diz que tudo é graças a ela que o salvou. Fernanda pergunta o que ele estava fazendo nas suas terras, se estava seguindo de novo. Rafael agradece o apoio de Isabela e ela volta para o povoado. Davi chega e Rafael diz que por pouco Isabela o viu com a Fernanda. Davi pergunta o que Fernanda faz ali. Rafael responde que não faz ideia. Otávio diz a Fernanda que não estava seguindo, que alguns homens quiseram o assaltar e ele tentou escapar, se escondendo nas terras dela. Otávio volta a dizer que quer que Fernanda represente a fazenda dele nas corridas, mas ela não aceita, o agradece e vai saindo. Otávio diz que tem uma dívida com ela e isso ele jamais vai esquecer. Fernanda sai e logo Rafael e Letícia entram no quarto de Otávio. Fernanda conta a Joana como foi a sua conversa com Otávio e diz que não lhe interessa voltar a vê-lo. Otávio manda Carmelo ver o que falta no rancho de Fernanda, porque ele quer lhe dar um bom presente pelo que fez. Para conseguir com que Fernanda o perdoe, Rafael decide fazer uma serenata para ela. Fernanda não gosta e diz para Davi levar o seu amigo embora de uma vez. Rafael diz que não irá embora até que ela o perdoe e pede para ela não ser desalmada. Rafael continua com a serenata e Joana se diverte. Rafael diz a Fernanda que não irá embora até que ela o aceite de novo naquele lugar. Roberto vai à casa de Isabela e ela o leva para o quarto para que não o vejam. Como Joana é a dona da metade do rancho, Gabriel quer que ela mande Rafael ir embora, mas ela diz para ele esperar, porque aquilo está melhor que as corridas de cavalo. Fernanda não cede e Rafael fica de voltar no dia seguinte e sai cantando. Fernanda fica sorrindo. Carmelo pergunta a Otávio por que ele não quer se desfazer de Fernanda. Obcecado, Otávio diz que gosta muito de Fernanda, que ela vale qualquer risco que ele corra, porque merece ter uma mulher como ela. Mais tarde, Otávio diz a Letícia que está fazendo um esforço em aceitar a decisão de Rafael de se casar, porque o que mais lhe doeria na vida seria se distanciar do filho, ainda mais por culpa de uma mulher. Júlia flagra Isabela e Roberto na cama. Sexta-feira, 22 de julho. Furiosa, Júlia expulsa Roberto do quarto de Isabela.
Júlia dá um tapa na cara de Isabela, diz que aquilo é para que ela volte à sua realidade e pergunta se Isabela está querendo que o imbecil do Roberto solte a língua e diga a todo o povoado que ela é a prostituta do momento. Fernanda fica surpresa ao ver Rafael tão cedo no rancho. Fernanda pergunta a Rafael em que idioma tem que dizer a ele que não suporta vê-lo. Rafael diz que é melhor ela lhe dizer do que tem tanto medo. Júlia exige que Isabela termine com Roberto. Isabela diz para a mãe se conformar com que ela é livre de ser pobre, se casando com Rafael, e que deixe que ela vai se encarregar do Roberto. Fernanda decide aceitar que Rafael volte a trabalhar para ela, mas prega uma peça nele, mandando que ele vá buscar o gado bem longe. Rafael retorna para o rancho com o gado do vizinho. Rafael diz que só fez o que ela pediu e que não está ali para brincadeiras. Para incomodar Miriam, Rosa e Marcela cortam a água enquanto ela está tomando banho. Elas se dão mal porque Miriam decide se banhar no rio e Luiz a acompanha. Túlio liga para Joana reclamando dos gados que Rafael pegou. Joana se irrita e manda Fernanda e Rafael irem logo devolver o gado do vizinho. Otávio diz a Carmelo que Fernanda será dele outra vez, mas dessa vez por vontade própria. Carmelo observa Letícia com admiração. Fernanda é mordida por uma cobra. Rafael a encontra sentindo muita dor. Júlia ameaça Roberto com uma arma e diz que não vai permitir que a Isabela cancele o seu casamento com Rafael por uma aventura com um homem como ele. Roberto a enfrenta. Carmelo chega e Júlia vai embora. Rafael leva Fernanda para o rancho e tenta mantê-la acordada. Enquanto Letícia cuida de suas flores, Otávio e Júlia se pegam no escritório. Fernanda pede para Rafael não deixá-la morrer, porque ela ainda tem algo para fazer. Luiz diz a Miriam que ainda que ela não queira, sempre vai ser o amor da sua vida. Miriam manda ele respeitá-la e parar de insistir. Rafael chega com Fernanda no rancho, mas Joana e Gabriel não estão. Rosa diz a Luiz que ele tem 3 dias para decidir se Marcela, Miriam ou ela ficará na casa dele. Por telefone, Davi diz a Rafael o que deve fazer para ajudar a Fernanda. Rafael aplica uma injeção em Fernanda e tira as roupas dela, porque o médico disse que ela não podia ficar com roupas apertadas. Roberto conta a Isabela que a mãe dela o ameaçou com uma arma. O padrasto de Sandra tenta levá-la à força. Gabriel a defende e os dois começam a brigar. Fernanda dorme e Rafael diz que nunca conheceu uma mulher tão maravilhosa, tão diferente e única assim como ela. Sonolenta, Fernanda olha para ele e dá um leve sorriso e volta a dormir. Rafael diz que gostaria de ter conhecido ela antes. Sandra agradece Gabriel e Clara por terem ajudado. Gabriel diz que vai levar o padrasto de Sandra para a polícia. Carmelo quer que Roberto se afaste de Isabela, porque se Otávio descobrir, poderá fazer mal a ele. Roberto se recusa a deixar Isabela e Carmelo manda ele se cuidar, porque não quer que ele morra. Fernanda diz a Rafael que todo o seu corpo dói. O agradece por ter ajudado, mas diz que se ele quiser ir embora, não tem problemas. Rafael diz que não vai deixá-la só. Isabela diz à mãe que não vai arriscar o seu casamento com Rafael e promete que ela não terá que se preocupar mais com Roberto. Júlia diz que ela precisa convencer Rafael a aceitar o gado que Otávio ofereceu, porque elas não podem viver do pouco dinheiro que ele tem e muito menos esperar que Otávio morra para que Rafael herde tudo. Isabela liga para Rafael. Nesse momento, sentindo dor, Fernanda grita. Surpresa ao escutar o grito, Isabela pergunta quem é a mulher com quem Rafael está.